O vídeo de hoje nós vamos abordar os 5 mandamentos que não devem ser infringidos num pós-operatório. O pós-operatório, ele é tão importante quanto o pré e o transoperatório. Então, existem 5 principais mandamentos que devem ser cumpridos no pós-operatório da cirurgia plástica. Então, eu separei para vocês aqui, por exemplo, não fazer esforço físico. Claro que cada cirurgião tem uma conduta, mas também tem as condutas de cada tipo de procedimento. Tem procedimentos que exigem um pouco mais de repouso e outros um pouco menos, mas todas exigem esse repouso físico num determinado período de pós-operatório. Por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, embora seja uma cirurgia de um certo grau de complexidade, mas é uma cirurgia que não tem cortes muito grandes. Então, a lipoaspiração, o repouso físico pode ser, por exemplo, de 1 semana, de 10 dias ou de 15 dias, dependendo da intensidade da lipoaspiração. Outras cirurgias como implante mamário, ou cirurgia de face, ou lipoabdominoplastia, por exemplo, são cirurgias que têm assim a gente chama de morbidade. É uma cirurgia que tem mais invasão ao corpo. Essa cirurgia requer uma recuperação muito maior. A lipoabdominoplastia, por exemplo, precisa de 1 mês de repouso. Não dirigir, não fazer esforços pesados. Uma cirurgia de pálpebra, por exemplo, é uma cirurgia não mais leve, mas é uma cirurgia de um grau de intensidade menor. Então, geralmente, em torno de 10 a 15 dias. É importante você conversar com o seu médico ou sua médica para saber que tipo de abordagem ele teve e quais as recomendações que ele dá. Um outro item que seria o segundo: não utilizar medicamentos, cremes, bandagens e outros tipos, vamos dizer assim, de milagres pós-operatórios, sem que você tenha a recomendação e autorização do seu cirurgião. Cada cirurgião tem uma abordagem diferente, cada cirurgião tem uma visão do pós-operatório do seu procedimento que não é igual de um cirurgião e outro. Não faça nada sem que seu cirurgião deixe de saber. Número 3. Não deixar de fazer retornos no consultório do seu médico ou da sua médica. É fundamental. O controle pós-operatório é de suma importância para a gente fazer algumas indicações complementares ou não. Isso vai depender muito desse período, principalmente o primeiro mês. Esse é fundamental. Claro, tem cirurgião que quer ver o paciente toda semana ou todo mês, mas o primeiro mês é fundamental. Não deixe de fazer esse retorno. Número 4. Alimentação tem que ter muito cuidado. Tem determinado tipo de cirurgias que requer um cuidado de alimentação, vamos dizer assim, um pouco mais demorado, aí 10 dias, 15 dias. E alimentos inflamatórios devem ser evitados. Por exemplo, carne de porco, é uma delícia comer carne de porco, mas um pós-operatório não é recomendável porque a semelhança de fruto do mar, camarão, lagosta, não é que isso é proibido, essa alimentação, até pode, mas não deve ser utilizada. Por quê? Porque se você tiver uma reação alimentar desses tipos de alimentos inflamatórios, ela vai interferir na sua recuperação e no seu pós-operatório e principalmente na sua cicatrização. Dificilmente você vai ter um problema de alimentação, de intoxicação alimentar, comendo frango ou carne mais grelhada. Então, muito cuidado com esse tipo de alimentação. 5ª recomendação: não ignorar sinais de alerta. O que é que seria isso? Dor muito intensa, febre, o inchaço pouco normal. Toda cirurgia tem um edema,
Mas se você tiver edema acima do normal, aquilo que, vamos dizer assim, aumentou muito de um dia para o outro, tem que ser alertado para o seu médico. Eu sempre falo o seguinte, prefiro que me incomode ao fato de eu descobrir alguma coisa que você deveria ter me alertado e foi tarde demais. Então, o médico tem que ter o compromisso com você de lhe atender a qualquer dia, a qualquer hora, desde que você tenha esses sinais de alerta, que são muito importantes. Quando eles são diagnosticados precocemente, tudo é resolvido. Quando ele não é diagnosticado precocemente, tudo se complica. Então, meus amigos, são muitos outros itens que devem ser respeitados, mas esses 5 que a gente escolheu são os principais.